Muito bem, irmãos. Estamos estudando a Palavra de Deus, estudando a Bíblia, literalmente. Estamos no livro de Crônicas, capítulo de número 23, primeiro livro de Crônicas, capítulo 23. Muito bem, irmãos. Nós, na semana passada, retrasada, estudando aqui nesse mesmo livro, que trata de registros, são crônicas, registros acerca do reino de Davi, que já está chegando ao fim. Nós vamos ver através desses capítulos agora, que o reinado de Davi está chegando no seu término. No capítulo 21, nós falamos sobre o censo que foi levantado e a consequência do levantamento desse censo, que não era aprovado por Deus, e por conta disso muitos morreram, e nesse contexto ficou designado ali que a ilha de Ornã era o monte que havia em Jerusalém, aquele seria o lugar da construção do templo. No capítulo 22, vimos que Davi seguiu com os preparativos para essa construção, e também preparando Salomão para que ele viesse a governar. Vimos isso na semana passada com o pastor Edivaldo, e agora nós vamos para o capítulo 23, onde o início já evidencia aqui o contexto da história aqui. Então, capítulo 23, verso 1, só fazendo aqui um parênteses. Hoje nós vamos estudar diversos capítulos, por quê? Porque esses capítulos aqui, 23, 24, 25, 26, próprio 27, tem muito preparativo para o templo. Então são capítulos que estão tratando ali de uma organização, de um planejamento de Davi, para que tudo estivesse já de acordo para que Salomão assumisse. Então vamos falar muito de preparativos. Então vou destacar hoje apenas alguns pontos curiosos, interessantes dentro dessa fase. Mas o início aqui desse texto diz assim: sendo, pois, Davi já velho e farto de dias, constituiu a seu filho Salomão rei sobre Israel. Então nós vemos aqui que o tempo passou, o tempo passa para todo mundo. E nesse capítulo 23, verso 1, nós vemos aqui um texto apontando exatamente para essa realidade. Davi, aquele jovem que foi chamado para governar Israel, que nós acompanhamos tanto as suas aventuras, o seu desenvolvimento, as experiências que ele viveu, seja no período ainda do rei Saul, quando ele vivia em fugas, mas ainda vivendo tantas coisas, depois assumindo o governo sobre a tribo de Judá, posteriormente ampliando esse governo para todas as demais tribos. Davi agora já está velho. Eu sempre falo, nós não imaginamos essa ideia, A gente fala em Davi, sempre lembra aquele jovem, mas Davi envelheceu. Não sabemos aqui se os cabelos caíram, se os dentes também caíram. Hoje em dia nós temos muitos recursos, naquela época não tinha, não haviam dentistas, Então, Davi agora já está velho, avançado em dias, como diz o texto. Nós percebemos isso em outros momentos de Davi, ele dizendo, lá no Salmo 37, versículo 25, ele diz: já fui moço e agora sou velho. Passou o tempo. Davi agora já não era mais aquela pessoa de vigor, aquele guerreiro, Ele foi afastado das batalhas. Uma das últimas batalhas dele, ele saiu ferido e os seus soldados, os seus comandantes falaram: você não vai mais sair para a guerra. Nós precisamos de você vivo, como representando aqui a nossa nação. Então ele não saiu mais para as guerras. Davi perdeu o vigor. Em outro texto fala que ele vivia uma situação de sentir um frio intenso.
Eu sinto um pouco de frio, mas acho que nem tanto quanto Davi. Davi vivia num frio intenso, até foi nomeada naquela situação, foi escolhida uma jovem, sunamita, para acompanhá-lo, para aquecer o rei. Então Davi, ele já não tem mais as habilidades que ele tinha, as capacidades que ele tinha, não tinha mais condições de estar reinando como ele reinava, como governava. E então ele está passando o seu reino para Salomão, e aqui nesse verso, aqui já entra direto nessa questão, constituiu a seu filho Salomão, rei de Israel. E tudo isso na vida de Davi mostra para todos nós que tudo tem um limite. Nossa vida tem um limite, nossa capacidade tem um limite, nossa função, nossas habilidades, tudo tem um limite. Paulo sentiu isso alguns dias atrás, eu falei isso aqui, Paulo lá no capítulo 4, verso 7 de 2ª carta a Timóteo, ele já está dizendo no passado, combati o bom combate, completei a carreira. Era alguma coisa que ele já tinha feito e que ele não conseguia mais, não tinha mais condições de fazer aquilo que ele fazia. Nós passamos e não podemos ignorar essa realidade. E nesse verso, como eu disse, ele constitui seu filho, já Salomão, como rei sobre Israel. Agora Salomão vai governar todas as tribos de Israel. Todas elas estavam sujeitas a Davi. O período em que se você pegar um mapa de Israel, no período de Salomão, ele é mais extenso, porque haviam mais regiões submissas ao governo de Israel. Posteriormente isso é reduzido, mas então ele pega e assume o governo todo de Israel. E Davi, então, nesse contexto de final de vida, idoso, o que ele procura? Ele procura aqui, é isso que a gente percebe nesses capítulos, ele aqui investe em todos os preparativos para passar o governo para Salomão. Por isso que esses capítulos vêm muitos preparativos. E se destaca nessa preparação de Davi para passar o reino para Salomão, destaca-se primeiramente o seu cuidado com as coisas religiosas. O primeiro cuidado que Davi começa a investir, você percebe isso no capítulo 23, é a sua atenção com as coisas religiosas, com as coisas de Deus, com o aspecto espiritual do reino. E então nós vamos ler apenas alguns textos aqui, a partir do verso 2, começa. Ajuntou todos os príncipes de Israel, como também os sacerdotes e levitas. Foram contados os levitas de 30 anos para cima. Seu número, contados, um por um, foi de 38.000 homens. Destes havia 24.000 para superintenderem a obra da casa do Senhor e 6.000 oficiais e juízes, 4.000 porteiros e 4.000 para louvarem ao Senhor com instrumentos que Davi fez para este mistério. Então, Davi aqui, ele tem todo um grupo para servir dentro desse aspecto religioso do reino. E nós vamos ver que ele prepara tudo isso. Fala aqui agora sobre os turnos, ele vai estabelecer, ele vai organizar como é que vai funcionar esse cuidado. Então você vê aqui a partir do verso 6, Davi os repartiu por turnos, segundo os filhos de Levi, Gerson, Coate, Merari, e vem aqui descrevendo uma série de nomes, de famílias, de pessoas importantes do reino que estarão encabeçando, chefiando todo esse trabalho. Então, a primeira coisa que destaca nessa questão é esse princípio importante, Davi colocando as coisas do reino em primeiro lugar. E isso, irmãos, é alguma coisa que nós precisamos aprender. Nós temos muitas coisas que nós cuidamos, nós nos preocupamos com a vida em diversos aspectos, o aspecto profissional, o aspecto emocional, o aspecto econômico, sobre tantas áreas da vida, os filhos, o futuro dos filhos, nós nos preocupamos com muitas coisas, o nosso futuro, planejamos muitas coisas, mas o ponto mais relevante de tudo isso é as coisas referentes a Deus.
E Davi, no que ele vai passar o reino para Salomão, primeira coisa que ele começa a tratar, as coisas que dizem respeito a Deus. E naquele contexto, isso apontava diretamente para o quê? Para o templo do Senhor. Aquele contexto, a visão de que Deus habitava com eles, que Deus estava presente, a visão do templo era bem diferente da nossa. Era alguma coisa que dizia a respeito à presença de Deus, era algo sagrado. E aqui Davi investe aqui nessa organização, nessa estrutura, para que tudo permanecesse em ordem, tudo fosse entregue para Salomão já de uma forma organizada. Ele organiza os levitas para cuidarem do templo. Levanta um censo deles de 27 anos para cima. Nesse capítulo mesmo, falei que não vou ler tudo, porque agora são apenas alguns detalhes. Nesse capítulo mesmo, nós vemos ele cuidando de todas as coisas, levantando o censo de todos os levitas, levantando o número deles e dividindo eles em turnos para atenderem todos os serviços da casa de Deus. Somente a partir dos 30 anos é que os levitas começavam a trabalhar. Isso era uma ordem do Senhor, lá em Números, capítulo 4, versículo 3. Nós vemos aqui, e durante todo o tempo, isso era obedecido. Números, capítulo 4, versículo 3. Isso era obedecido em todo o tempo de Israel. Números 4, 3, fala sobre essa ordem de Deus. Veja só, aqui Números 4, 3, está aqui falando dos deveres dos coatitas. Coate era um dos descendentes de Arão. Então, aqui no versículo 3, particularmente, diz assim: da idade de 30 anos para cima até os 50, será todo aquele que entrar neste serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação. Então, no templo, todos os que trabalhavam eram dos 30 até os 50 anos. Embora Davi tenha feito um levantamento a partir dos 20 anos, mas é a partir dos 30 que eles de fato se envolvem com o serviço do templo. Isso era uma ordem de Deus. E ele coloca aqui os sucessores diretos de Arão como líderes de todo esse grupo. Aqui no versículo 28, ele vai falando sobre essa ideia. O cargo deles, diz aqui sobre os levitas, está no verso 28, o cargo deles era assistir os filhos de Arão no ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras, na purificação de todas as coisas sagradas e na obra do ministério da casa de Deus. E aí ele vai falando, a saber, os pães da preposição, os manjares que eram feitos, tudo isso ele vai determinar e colocar esse grupo para cuidar. Quem chefiava tudo isso eram os descendentes de Arão. Lembrando que a tribo de Levi eram os levitas, eram aqueles que atendiam ao templo, mas da tribo de Levi, o grupo de Arão, a família de Arão, é que foi confiada o sacerdócio, e sempre era assim. E nesse contexto de Davi, séculos depois, obviamente de Moisés, de Arão, esse mesmo princípio continua. Essa ordem de Deus continua sendo obedecida, continua sendo seguida. Segundo o versículo 26, aqui no mesmo texto, diz assim, olha, no verso 26, assim os levitas já não precisarão levar o tabernáculo e nenhum dos utensílios para o seu ministério. Lembra que enquanto estava tudo na tenda, volta e meia, que quando ia mudar, desmontava a tenda, os levitas tinham que carregar aquilo tudo, cada grupo, cada família tinha o seu serviço estabelecido, cada um sabia o que ia carregar, o que ia pôr a mão, tudo combinado. Mas a partir de agora, como diz Davi aqui, os levitas já não precisarão mais levar o tabernáculo. Por quê? Porque ele já está planejando a construção do templo. Os utensílios não precisariam mais ser removidos de lugar, iam ficar sempre no mesmo lugar. Então ele está pensando aqui na construção do templo, e que era alguma coisa que dizia respeito a Salomão.
Davi confirma também a responsabilidade deles com a manutenção do templo, com as cerimônias das festas religiosas. Davi está deixando tudo isso claro. Aqui no capítulo mesmo 23, versículos 30 a 32, diz assim: deviam estar presentes, isso os levitas e todos eles deviam estar presentes todas as manhãs para renderem graças ao Senhor e louvarem, e da mesma sorte à tarde. De manhã e à tarde haveria uma cerimônia, cânticos, louvores a Deus, rendendo graças ao Senhor. E também, diz o 31, para cada oferecimento dos holocaustos do Senhor, nos sábados, nas festas da lua nova e nas festas fixas, perante o Senhor segundo o número determinado, e para que tivessem a seu cargo a tenda da congregação e o santuário, e atendessem aos filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. Então Davi está estabelecendo, está deixando tudo já ordenado para que as coisas funcionem sob a direção de Salomão. A partir do versículo do capítulo 24, ele começa a detalhar os cuidados tomados também, ainda nessa mesma área. Ele continua lá no 24:1. Quanto aos filhos de Arão, foram eles divididos por seus turnos. Filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Certamente esses homens já tinham morrido, mas as famílias deles continuavam atendendo no templo, no culto, ali na tenda do tabernáculo. Eram eles que continuavam à frente de tudo isso, eram eles que continuavam chefiando. Então, mesmo entre os levitas, aqueles que eram da descendência de Arão, direta de Arão, esses tinham a linhagem do sacerdócio. Então, e eles deviam atender. E ele menciona aqui no verso 2, Nadab e Abiú morreram. Eles morreram antes de seu pai e não tiveram filhos. Lembrando que Nadab e Abiú são aqueles dois filhos de Arão que provavelmente estavam embriagados e se dispuseram a acender o incensário. E Deus consumiu eles no fogo, e então houve lá uma disciplina tremenda, eles morreram. Eleazar e Itamar oficiavam como sacerdócio. Então, era a descendência de Eleazar e Itamar que continuavam dentro do sacerdócio. Então, nós vemos aqui que ele então vai passando para os descendentes diretos de Arão para oficiar como sacerdotes, porque essa era a ordem. Os serviços religiosos ainda eram feitos do modo estabelecido por Arão, segundo Deus ordenara. Vejam que ele vai aqui detalhando, aqui os grupos, Aqui no versículo 7 ele vai detalhando, aqui saiu a primeira sorte para Joiaribe, a segunda a Gedaías. Ele vem detalhando aqui esses turnos, como que eram feitos. E no 19 ele fala assim: o ofício destes no ministério era entrar na casa do Senhor, segundo a maneira estabelecida por Arão, seu pai, como o Senhor, Deus de Israel, lhe ordenara. De Moisés até Davi, passaram-se muitos séculos, Depois de Moisés, depois de Arão, veio tantas situações em Israel. Veio o período dos juízes, veio o período que eles permaneceram lá na terra de Canaã depois, e agora Davi, já séculos depois, ainda continua entendendo que deve ser obedecida a ordem, a maneira como foi passada para Arão, como Arão passou para os seus filhos. Então, tudo segundo aquilo que havia sido determinado. E esses grupos eram divididos por sorte. A gente fala, como que era essa sorte? A moeda, no dadinho? Era uma forma deles estabelecerem por sortes. A sorte caía. Como que era essa sorte, era decidida? Nós não temos aqui nenhum detalhamento, mas era por sorte que iam caindo os turnos. Podia ser por alguma... A gente pode ficar aqui imaginando, eles ficavam lá com um palitinho, com uma pedrinha na mão. Tinha Urim e Tumim, que andava
no peito aqui, né, da história sacerdotal. Mas eles não falam que essa sorte aqui era decidida por Urim e Tumim. Então devia ser alguma forma que eles decidiam isso. Como também quando foi decidido por sorte lá entre Matias e os demais que eram ali, estavam sendo escolhidos ali para possível ocupar o lugar de Judas, então por sorte. Como é que é por sorte? Será que cada um escrevia em alguma coisa o nome de alguém, depois o que tinha a maioria caiu a sorte para ele? Nós não temos essa informação, mas era feito dessa maneira. Então nós vemos aqui, que nesse capítulo 24, vem muitos desses turnos dos sacerdotes, muitos nomes, né? Vocês veem aqui que vem muita genealogia, dos filhos deste, dos filhos daquele e tal. E aí no verso 30 ele termina dizendo assim: dos filhos de Muzi, Mali, Éderes e Jerimote. Foram estes os filhos dos levitas segundo as suas famílias. Também estes, tanto os chefes das famílias como os seus irmãos menores, como fizeram os outros seus irmãos, filhos de Arão, lançaram sortes na presença do rei Davi, de Zadok, de Aimeleque, que eram sacerdotes estes, e dos cabeças das famílias dos sacerdotes e dos levitas. Então, tudo ali sendo decidido por sortes, essa nomeação de quem ia fazer aqueles turnos. No capítulo 25, né, destaca-se aqui particularmente o cuidado de Davi com o aspecto do templo, que isso diz muito respeito a ele, a música, né? Essa era uma área que Davi se identificava muito. Ele era o rei, cantor, poeta, compositor de muitos salmos, e ele dá uma atenção aqui no capítulo 25, nós vemos que dentro daquele preparativo todo que ele estabelece para o templo, ele tem aqui um espaço muito importante para os músicos do templo, né? Os músicos do templo. É importante a gente lembrar que em muitos segmentos, falam os levitas são os cantores, né? Os levitas. Então, eu sou levita, então quer dizer, eu sou cantor. Só que os levitas não eram só cantores. Eles carregavam a tenda, eles carregavam o tabernáculo, eles faziam os bolos, faziam tudo. Então, dizer que levita é cantor é reduzir muito a atividade de um levita. Levita, ele era alguém que servia ao templo em todas as coisas, inclusive cantando. E nesse contexto aqui, Davi, então, ele estabelece um grupo que vai cuidar da música também no templo. E ele nomeia aqui Asaf para ser o que ia conduzir, o que seria o regente, o maestro ali. Então, capítulo 25, verso 1, diz assim: Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e Gedutum, para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos. O rol dos encarregados nesse ministério foi... Aí vem uma série de nomes aqui, a família de Gedutum, a família aqui de Emã, vem os filhos deles, vem todo um grupo que vai cuidar dessa área musical. Agora, eu quero chamar a atenção também para entender aqui algumas coisas que vale a pena a gente parar. Então, a gente vai lendo e... Ele diz assim, né, aqui no verso 1, para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos. Aí no versículo 3, novamente, lá no meio, fala assim, que profetizava, se referindo a Gedutum, seu pai, que profetizava com harpas em ações de graças e louvores ao Senhor. Muito bem. A gente precisa parar aqui e pensar um pouco, o que era isso? Profetizar com essas coisas. Alguns grupos musicais vêm com a ideia de que profetizar é ficar na música, olha... Eu profetizo cura, olha, eu profetizo vitória, e fica ali, da música vai falando uma série de coisas, vai como que profetizando ali dentro dessa questão da música. Mas o que é profetizar? Primeiramente, a gente na Bíblia, a Bíblia tem respostas para essas coisas, e é nela que a gente tem que encontrar as respostas para isso. Profecia sempre foi uma coisa, foi algo presente dentro da orientação, dentro da educação do povo de Deus.
Lá no livro de Provérbios, você abrir lá Provérbios 29 e 18, diz lá, não havendo profecia, o povo se corrompe. Então a profecia fazia parte do povo, e a profecia era a palavra que mantinha o povo na direção ou sendo educado para as coisas de Deus. Mas se nós queremos saber mesmo o que é profecia, o que diz respeito à profecia, podemos ler lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3, quando Paulo está falando acerca dos dons espirituais. E ele fala aqui muito claro sobre profecia. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 3. Então, para a maioria das pessoas e de muitos segmentos, profetizar é falar do futuro, é falar alguma coisa que vai acontecer de bom na vida de alguém, profetiza o sucesso, profetizo isso, aquilo. Para com isso. O que a Bíblia ensina sobre profecia, de modo bem claro aqui, Paulo é bem claro, diz assim no verso 3, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então, profetizar é você edificar com a palavra, com o ensino, exortar e consolar. Essa é a forma como a profecia atua na vida do povo de Deus. Então, essa participação dos músicos com esses instrumentos dizia respeito a essa questão de edificar o povo com aquilo, era para consolar o povo com aquilo. E quando nós ouvimos as músicas e vemos os cânticos aqui de Israel, dos salmos, eram cânticos que exortavam, que consolavam, que traziam uma palavra de edificação. Era isso que o cântico fazia, que o exercício desses músicos faziam. Então, tratar de outra forma, profecia dando um tom místico aqui a isso, é uma coisa que não diz respeito àquilo que os músicos do templo deveriam fazer. Então, o canto no templo, o cântico ali, o cantar deles, era um cântico que era para edificar o povo, para exortar o povo, para consolar o povo. Era essa a visão, era essa a meta desses cânticos. Dentre esses grupos, havia alguns que se destacavam, né? Aqui no capítulo mesmo 25, versos 4 a 7, nós vemos alguma coisa assim. De alguma maneira, o escritor bíblico destaca alguns grupos, né? Quanto à família de Emã, os filhos, Boquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Hananias, Hanani, Eliata, Gidalte, Romante, Ezer, Josbecasa, Malote, Rotir, Maaziote, todos estes foram filhos de Emã, o vidente do rei, e cujo poder Deus exaltou segundo as suas promessas, dando-lhe 14 filhos e 3 filhas. E todos estes estavam sob a direção, respectivamente, de seus pais, para o canto da casa do Senhor, com símbolos, alaúdes e harpas, para o ministério da casa de Deus, estando Asaf, Gedutum e Emã debaixo das ordens do rei. Vejam que mesmo esse grupo que estava cuidando do templo, os sacerdotes, eles estavam sob as ordens do rei. O rei é que tinha o comando de tudo isso. E a gente vê aí a responsabilidade que tinha o rei. O rei não era sacerdote, mas ele tinha responsabilidade espiritual sobre toda a nação. É por isso que as atitudes de um rei tanto fazia com que o povo buscasse a Deus, como as atitudes de um rei, de um só, podia tirar todo o povo do caminho de Deus. Então os reis exerciam esse poder e essa autoridade. Entre eles também, aqui conforme o versículo 7, fala uma coisa interessante. O número deles, juntamente com seus irmãos, instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, eram de 288. E no verso 8 diz assim, deitaram sortes para designar os deveres, tanto do pequeno como do grande, tanto do mestre como do discípulo. Havia alguns que eram os mestres ali.
E haviam outros que eram os discípulos, que estavam aprendendo, que eram orientados. Então, tudo muito bem detalhado, tudo muito bem ali organizado. No capítulo 20, e aí vem todo o trabalho deles. Quando você lê a partir do versículo 9, começa. A primeira sorte tocou a família de Asaf, e saiu a José. A segunda, a Gedalias, e assim vai a quarta, a oitava, a décima, vai até a 24ª, que está lá no versículo 31. Então, tudo muito bem organizado. Quem era o cabeça, quem chefiava. A partir do verso 26, pois não. Porque o 12, dentro da questão de Israel, muitas coisas envolvem esse número 12. As 12 tribos, por exemplo. Então o 12 era mais ou menos um número que envolvia o número das tribos de Israel, os 12 principais de cada família, de cada grupo. Então era um número que eles estabeleciam, né? Até a cidade lá de Jerusalém, a Nova Jerusalém, segundo João, aí é lógico que ali é uma figura, mas também fala, a cidade tem 12 portas, tem 12 isso, 12 aquilo. Então é uma questão mais desse aspecto do que outra coisa. Sempre representando como que tribos, entende? 12, tá? Muito bem, a partir do capítulo 26, então aqui nós vemos aqui que Davi, ele vai falar sobre algumas coisas também referente ainda ao templo, sempre ao templo. Então se destaca aqui, por exemplo, os porteiros. Então aqui no versículo 26, do versículo 1 até o versículo número 19, fala sobre os porteiros. Do versículo 20 até o versículo 28, fala sobre os guardas dos tesouros, grupos com funções diferentes. E dos 29 ao 32, fala dos oficiais e os juízes. Muito bem, os porteiros, né? É curioso que os porteiros, eles eram os que, lógico, protegiam as portas. E quando você lê esse texto, você vê uma característica desses homens, geralmente valentes e fortes. Eles não era só um porteiro que estava ali gentil para dizer, seja bem-vindo. Era alguém que estava ali para, à força, proteger a entrada do templo. Era, quando você vê esses textos aqui, por exemplo, o versículo 6 em diante, né? Vem aqui assim, olha. Capítulo 26, 6 em diante. Também a seu filho Semaías nasceram filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram homens valentes. Versículo 7, lá no final eram homens valentes. Versículo 8, estes foram filhos de Obed-edom, eles, seus filhos e seus irmãos, homens capazes e robustos para o serviço. 62, verso 9, homens valentes, foram 18, e assim, volta e meia está falando sobre a característica desses homens que seriam os porteiros. Homens que estavam ali para proteger, não só ser um porteiro, mas ele era para proteger ali a entrada do templo. Davi fala aqui também, né? Ele vai falando aqui daqueles que iam cuidar de cada espaço. Ele fala aqui, por exemplo, no capítulo 14, ele falou o lado do Oriente, caiu por sorte a Silemia, está lá no verso 14. Aí ele fala do lado sul, etc. E uma coisa que é curiosa é que eles, nos pontos cardeais que você encontra na Bíblia, você dificilmente vê o lado oeste e o lado leste. É sempre o lado oriente e ocidente. Norte e sul, oriente e ocidente. Não fala sobre oeste e leste. Então usa-se mais o oriente e o ocidente. Então ele vai descrevendo aqui. Aí ele fala, depois que ele fala dos porteiros, ele vai falar dos guardas
dos tesouros. Está se referindo ao templo. O templo era um lugar onde se acumulava muitas riquezas. Não só porque Salomão, na construção, aplicou ouro nas paredes todas, internas do templo, tudo era de ouro, muita coisa assim, mas porque no templo também tinham as câmaras. As câmaras eram lugares que se guardavam tesouros, tudo isso era listado. O levita que tomava conta disso, ou aquele que estava responsável, tudo era listado, aquilo que entrava e aquilo que saía do templo. Tinha lá como que alguém que cuidava como de um almoxarifado. Vai tirar um garfo, anotou lá o garfo, saiu lá com o Yacibe, sei lá. Então, tudo muito controlado. Então, haviam aqui também os guardas do tesouro. Esses tesouros que estavam no templo eram tesouros dedicados ao Senhor. Eram tesouros que muitos ofertavam ao Senhor. Às vezes, numa batalha, a pessoa voltava bem para casa, ele dava oferta como uma expressão de gratidão a Deus. Então, tudo isso era acumulado em câmaras. Tanto a questão de tesouros, de objetos desse tipo, como também haviam nas câmaras, haviam câmaras onde eles colocavam alimentos, colocavam coisas ricas como o azeite, que era uma preciosidade naqueles dias, era algo muito caro. Então tudo isso ficava nessas câmaras. E esses guardas, eles cuidavam tanto dos tesouros do templo, como dos tesouros do rei. Eles guardavam tudo isso. Por isso que era comum os invasores, quando entravam nessas nações, naquele contexto, eles roubavam aqui os templos, porque havia muitas riquezas dedicadas aos deuses. E no caso de Israel, tinha lá as câmaras. Em alguns momentos da história de Israel, quando você lê a Bíblia, você vê que por causa da invasão de alguma outra nação, os reis entregavam os tesouros deles e às vezes tesouros do templo, da casa do Senhor, como pagamento, como um resgate para que não fossem invadidos. Então, o templo do Senhor tinham câmaras onde guardavam os tesouros. Malaquias, por exemplo, Malaquias capítulo 3, versículo 10, Malaquias 3:10, quando ele está falando aqui sobre os dízimos, ele fala uma coisa interessante. Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Olha só, ele menciona a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então, dentro do templo, havia também esse lugar que eles conhecem como casa do tesouro, onde se guardavam tudo aquilo que era oferecido. Então, os recursos, as ofertas, aquilo que às vezes eram despojos que se traziam, joias, ouro, objetos valiosos, eram guardados por vezes no templo, nessas câmeras. E tudo isso era investido em manutenção da própria casa de Deus, manutenção dos levitas, dos sacerdotes, para que houvesse pão, para que houvesse mantimento. Os pães eram trocados diariamente, tinha que fazer diariamente também bolos e os manjares para colocar ali, tudo isso havia esse investimento. Ele fala também aqui sobre os oficiais e juízes. Esses homens de confiança eram nomeados para cuidar dos negócios tanto do templo como do rei. Então ele fala aqui, ele vai mencionando aqui, capítulo 29, no versículo 29 do capítulo 26, né? Estamos lá ainda, diz assim, dos Izaritas, Kenanias e seus filhos foram postos sobre Israel para oficiais e juízes dos negócios externos. E aí, eles vêm falando aqui dos Hebronitas, foram Razabias e seus irmãos, homens valentes, e 1.700 para que superintendiam Israel, além do Jordão para o ocidente, em todo o serviço do Senhor e interesses do rei. Então, eles cuidavam tanto de um aspecto aqui como do outro.
Então, haviam também turnos dentro desse cuidado deles, eles também eram divididos em turnos para cuidar de tudo isso. Muito bem, aqui no versículo 32 encerra assim, o capítulo 26. Seus irmãos, homens valentes, 2.700 chefes de família, e o rei Davi os constituiu sobre os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo dos Manassitas, porque eles ficaram cuidando daquele lado do Jordão, que fica mais para o lado leste, o lado do ocidente. Então, aqui para todos os negócios de Deus, aliás, é do Oriente, e para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei. Então, esses homens, eles eram homens de confiança que cuidavam de ambas essas coisas, do templo e do rei. Muito bem. Indo para o capítulo 27, ele continua ainda tratando ainda desse planejamento todo para entregar para Salomão. Lembrando que Davi está vivendo os seus últimos dias, ele já está velho. E tentando deixar as coisas organizadas para seu filho. Muito bem. É interessante a gente considerar que aqui vai falar sobre o serviço militar, aqueles que atendiam o reino durante todo esse período, inclusive com respeito ali ao templo também. Mas agora ele vai falar sobre todo o reino. Então diz aqui o capítulo 27, verso 1. São estes os filhos de Israel segundo o seu número, os chefes das famílias e os capitães de milhares e centenas, com os seus oficiais, que serviam ao rei em todos os negócios dos turnos que entravam e saíam de mês em mês durante o ano, cada turno de 24.000 homens. Então vejam que a organização agora que ele vai tratar é mais para a questão do reino. Então ele não está aqui mais falando objetivamente sobre o templo, mas sobre o reino. E 24.000 homens estavam entrando e saindo, mensalmente entravam 24.000 homens, para cuidar, para servir, para guardar. Caso houvesse alguma batalha, aí sim todo esse grupo era chamado. Mas para o dia a dia da manutenção, da proteção do reino, haviam 24.000. Então aí vem os turnos. Tanto é que ele começa aqui no versículo 2, sobre o primeiro turno do primeiro mês estava Jazobeão, filho de Zabidiel, em seu turno havia 24.000. E isso vai se repetindo sobre todos os demais, o terceiro, o quarto, o quinto, etc. E alguns ele menciona porque se destaca. No versículo 6, por exemplo, versículo 5 ele fala sobre Benaia, né? Para o terceiro mês era Benaia, chefe, filho do sacerdote Joiada. No versículo 6 ele destaca, era este Benaia, homem poderoso, entre os 30 e cabeça deles. Alguns ele destaca. Para o quarto mês, Azael, irmão de Joabe, e depois dele Zebadias, seu filho. Então, Azael, Joabe, Abisai, eram 3 irmãos que eram sobrinhos de Davi. E eles eram homens valentes que comandavam o seu exército. Então, tinha um mês que Azael ficava sozinho comandando os 24.000. E assim sucessivamente, todos os meses. Para isso, então, tendo em vista os 12 meses, precisava 288.000 soldados. Para cada mês entrar 24.000 e sair. Isso significa que esses homens, eles não viviam exclusivamente da guerra, nem do serviço militar. Eles tinham suas propriedades. E esse período eles estavam atendendo aos interesses do rei, da nação, mas eles tinham suas propriedades. Quando nós lemos, por exemplo, sobre Joabe, nós sabemos que ele tinha terras. Joabe era o comandante do exército de Davi. Talvez ele, como comandante, ele ficava mais próximo e uma atividade mais intensa, mas ele tinha terras. Tanto é que ele tinha uma plantação de cevada, porque sabemos que Absalão, quando ele quis chamar a atenção de Joabe não dava atenção para ele, o que ele fez? Tocou fogo, mandou tocar fogo naquela seara lá, e Joabe ficou louco com ele. Então Joabe tinha terras, esses homens, eles tinham terras, mas durante o ano,
Por um mês, todo esse grupo estava atendendo à proteção do rei de todo o Israel. Então, eles trabalhavam dessa forma. Os turnos eram mensais. Como eu disse, 24 mil homens por mês, durante 12 meses, 288 mil. Os chefes da tribo, eles eram os responsáveis, né? Cada tribo, lembrando que Israel tinha as 12 tribos, e cada tribo tinha um príncipe responsável, alguém que respondia por aquela tribo. No versículo 23, né, nós vemos aqui, primeiro cada tribo tinha um responsável, mas no versículo 23 diz que Davi não contou os que eram de 20 anos para baixo, porque o Senhor tinha dito que multiplicaria Israel como as estrelas. Lembrando que Davi teve aquela situação lá no capítulo 21, em que ele quis saber quantos homens ele tinha no reino. E ele começou a levantar o censo. Só que o censo não foi exatamente concluído, por conta de tudo o que aconteceu, da peste, do castigo que veio, né? No versículo 24 diz assim: Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a contar o povo, porém não acabou, porquanto viera por isso grande ira sobre Israel, pelo que o número não se registrou na história do rei Davi. Então não se tem uma noção clara, mas 288 mil eles tinham para cumprir todos esses turnos. Vemos também aqui, nesse mesmo capítulo de número 27, vemos aqui que Davi tinha seus administradores, né? Administradores das possessões de Davi. A gente percebe isso mesmo na época de Salomão, né? Quando chegar lá em Salomão, a gente vai ver. Mas Salomão, por exemplo, ele tinha aqueles que forneciam alimento para ele. Para fornecer alimento para Salomão era muito alimento, porque a corte dele era grande e ele viveu uma pompa tremenda. Então, cada mês era um dos, vamos chamar aqui, um dos milionários do reino que sustentava a casa do rei. Então, ele tinha que mandar não sei quantos mil ovelhas para o rei, tinha que mandar não sei quantos mil batos de azeite para o rei. Ele tinha o dever de sustentar a casa do rei. E cada um tinha, então tinham 12 responsáveis. Davi também tinha aqui administradores. Essa ideia, Davi já começou com administradores. Então diz aqui o verso 25. Asmavete, filho de Adiel, estava sobre os tesouros do rei, sobre o que este possuía nos campos, nas cidades, nas aldeias e nos castelos. Então vejam que Davi ele tinha muitas propriedades. Ele se tornou muito poderoso, recebeu muita coisa de presente, e ele também conquistou muita coisa por conta dos despojos que ele tomava, dos povos que ele vencia, e tudo mais, do preço que às vezes um povo pagava para ele mensalmente, por se tornarem servos do reino de Israel. Então ele tinha muitas coisas. Então esse Asmavete estava sobre os tesouros do rei, que ele possuía nos campos, cidades, aldeias, castelos. Vem ainda ao 26, sobre os lavradores do campo que cultivavam a terra. Ele tinha então lavradores que trabalhavam para ele. Sobre as vinhas, diz aqui a Simei, o Ramatita, não é aquele Simei das pedras, não, aquilo é outro Simei. Porém sobre o que das vides entrava para as adegas, Zabdi, o Sifemita. Então ele tinha plantação de vides, ele tinha olivais, sobre os olivais e sicômoros que havia nas campinas, Baal-Hanã, o Gederita, porém Joás sobre os depósitos de azeite. Então ele tinha gente que cuidava dos depósitos de azeite que ele tinha. Versículo 30 diz assim, sobre os camelos, Obil, o ismaelita. É curioso que Davi era inteligente, né? Os ismaelitas são aqueles que eram pessoas que
lidavam melhor com camelo, eram pessoas mais da área desértica, né? Tanto é que quando os filhos de José, os filhos de Jacó estavam lá no deserto, lá naquela região com as ovelhas, passa o quê? Uma caravana de ismaelitas ali. Então eles cuidavam, eles eram pessoas que tinham lidavam melhor com essas coisas. Então quem que vai cuidar dos camelos? Não era um israelita, era um ismaelita, porque os ismaelitas entendiam melhor de camelo do que os israelitas. Sobre as jumentas vinha Lagedias, o meronotita. Sobre o gado miúdo, sobre o gado que não era miúdo, tudo, enfim. Davi tinha pessoas que cuidavam. Né? No nosso país, nós temos aqui o ministro que cuida da pasta X, da Y, da Z, ministros que cuidam de tudo, que é o responsável, ministro da Agricultura, enfim, cada um cuida de alguma coisa, de uma área. E Davi tinha esse grupo também cuidando dentro do país. E finalmente vem aqui os conselheiros de Davi. Né? Então, diz aqui, Jonatas, tio de Davi, era do conselho, homem sábio e escriba. Jeiel, filho de Raquimoni, atendia os filhos do rei. Tinha um entendido lá só para cuidar dos filhos do rei. Aitofel era do conselho. Isso daqui nós conhecemos a história dele. Ele se matou no final porque ele seguiu a Absalão, lá na revolta, ele seguiu Absalão e Absalão não deu ouvidos ao conselho dele, mas ouviu o conselho de Hussaí, e Aitofel ficou frustrado, decepcionado, deprimido, se suicidou. Mas era do conselho do rei. Hussaí, o arquita, amigo do rei. Foi esse amigo do rei que desfez o conselho de Aitofel. Já passamos por isso, os irmãos devem lembrar. A Aitofel sucederam Joiada. Por quê? Porque Aitofel se matou. E aí quem sucedeu Joiada, filho de Benaia, e Abiatar. Joabe era comandante do exército do rei. Então aqui, nesse capítulo 27, vem aqui um detalhamento, né, uma organização de como funcionava o reino de Davi. Davi era velho, mas tinha pessoas capazes, cuidando de tudo aquilo que dizia respeito ao reino, homens de confiança que ele mesmo colocou ali para cuidar. Depois que ele organiza tudo isso, né, isso daí foi um parênteses. Então Davi convocou, aí vem o 28, então Davi convocou para Jerusalém todos os príncipes de Israel, e agora ele vai oficialmente passar para Salomão o reino. Então, todos esses capítulos, nós vemos aqui um detalhamento do escritor, desse preparativo. Davi preocupado em passar o reino para Salomão, dentro de uma realidade que já estava, digamos assim, organizada, planejada, era só Salomão seguir em frente. Tá bom? Semana que vem, pastor Edivaldo continua falando aqui sobre Salomão, que vai ser apresentado efetivamente como sucessor.